Olá, pessoal. As palmilhas ortopédicas, elas têm inúmeras funções, elas são indicadas para várias alterações ortopédicas, como pés planos, pés cavos, pés pronados, supinados e até diferenças de altura de comprimento de um membro para o outro. Porém, às vezes há um excesso de indicação para as palmilhas, para as correções dos pés, sem que haja anteriormente uma análise postural, uma análise para saber de fato se aquela pessoa, aquele indivíduo, ela terá indicação de fato para o uso de uma palmilha corretiva. As palmilhas, elas tendem a corrigir alguma alteração anatômica, mas nem sempre elas poderão corrigir uma alteração funcional. Tem até indicação para isso. Se o indivíduo tem um pé plano, ele poderá ter alterações importantes no joelho, no quadril, e assim também com pés cavos, ou também pés pronados ou supinados. Porém, as alterações no formato dos pés poderá indicar também uma certa compensação funcional. A história do indivíduo em relação à pisada, ela diz muito, diz em relação à sua funcionalidade, às suas atividades, à sua rotina pessoal e até às vezes sua rotina desportiva. Então, antes de indicar uma palmilha, ou até antes do indivíduo procurar uma palmilha ortopédica, às vezes ele se autoindica, vai às vezes numa loja de tênis, e existem até lojas que vendem tênis para pés pronados e supinados a partir de uma análise muito simples de uma esteira, ou às vezes mesmo sem essa análise, o vendedor poderá até indicar um tênis pronado ou supinado de acordo com o cliente. Claro, ele quer vender o tênis, óbvio, mas acontece que a história de vida, a história funcional, a história da relação com as atividades que o indivíduo pratica ao longo da vida diz muito e pode também criar uma série de adaptações anatômicas para que você tenha uma funcionalidade mais adequada. Às vezes, a correção, depois de um certo tempo, depois de anos de vida, poderá até provocar alterações importantes. Já peguei vários pacientes que compraram palmilhas, teve até indicação clínica, mas a indicação foi muito pela análise da pisada, análise do próprio pé, sem que houvesse uma análise ou um estudo melhor antropométrico da sua postura, das suas atividades e da sua rotina. E aí, realmente, alguns pacientes tiveram alguns prejuízos a nível de articulação, joelho, quadril, coluna, até do próprio pé. Então, quando se tem uma indicação de correção infantil, infanto-juvenil, é uma outra história. Você também tem que fazer uma análise de toda a situação do desenvolvimento da criança para que faça uma correção, uma indicação de uma palmilha adequada. Já no adulto, você tem que ter uma análise muito criteriosa também, porque ele já passou por todo um conjunto de desenvolvimentos neurológicos, posturais e tem uma rotina de vida com aquela alteração ou aquela conformidade anatômica dos pés. Então, a correção em adulto requer muito cuidado, muito critério e uma análise de todo o contexto de vida e de funcionalidade. Já as correções de palmilhas, quando você quer fazer uma adaptação para comprimento de um membro para o outro, tem um membro que tem 1 centímetro, 2 centímetros mais comprido do que a outra perna, então a outra deverá fazer uma compensação. Até essa compensação não deverá ser zerada, ou seja, você não deve corrigir totalmente, porque também o corpo se adapta às diferenças de altura, de comprimento. Então, tudo tem que ser muito bem calculado, tudo tem que ser analisado a nível de postura,
de atividade física, de atividade ocupacional para se indicar uma palmilha adequada. Não basta a indicação e a confecção de palmilha com uma análise apenas da pisada. Tem que analisar a história do indivíduo para saber se realmente vale a pena a correção, ok? Forte abraço.